Eu tava indo pro centro espírita, Dari, Sim. e eu saí do ônibus, uma moça saiu junto comigo, ela tava atrás, e como eu tava apressado, eu deixei essa jovem para trás, e eu fui indo. E eu vi uma senhorinha do lado, que tava indo com uma bolsinha, com uma bolsa, uma senhorinha bonitinha, cara. Toda arrumadinha, toda coloridinha, toda assim penteadinha com a bolsa. Ah, E ela olhou para mim e eu via que ela estava chorando. Só que o que me chamou a atenção, a lágrima dela era uma lágrima grossa. Era como se fosse um melado escorrendo. Eu falei, nossa, tadinha, tá chorando. E eu passei. Meu mentor falou assim, você não vai nem conversar com ela? Quando eu vi, o que eu dei 4 passos isso aí. Dei os 4 passos na frente dessa senhora. Quando eu viro, ela não tá mais. A moça que estava atrás de mim, ah. ela fez assim pra mim, ó, me chamando de doido. E eu fiquei procurando a senhorinha pra ver se ela tinha entrado em algum lugar. Meu Aí eu Deus, percebi que era um espírito, mas perfeito. era do astral. Era tão perfeito que ela chegava a brilhar. Ela tinha a coloração dela me chamou a atenção, sabe? Era um Sim. perfeito. E isso você E estava acordado, né? Lógico. acordado, eu tava indo pro centro espírita esse Meu dia. Deus. Aí eu podia Porque chamar ela pra ir normalmente com a gente, né? as pessoas quando, pessoas quando têm assim, sei lá, visões, a pessoa tá num processo de meditação ou tá concentrada, né? Mas assim, andando na rua, assim, é mais Andando. difícil. Às vezes, ô Dari, às vezes, o espírito ele tá denso. Ele tá denso. Não precisa de muito para você poder ver. Às vezes você Uhum, passa por ele e você pensa que é uma pessoa comum. uhum. Você pensa que é uma pessoa comum, você não dá nem ligança. E é um espírito que tá ali. Teve uma certa vez, se você me permitir, Fica eu à vontade. tava, eu tava com o meu carro, fui buscar o meu irmão. E nessa época eu estava casado e minha ex-esposa estava do lado. E eu dirigindo e tal, né, na avenida, né, para poder buscar ele. Era mais ou menos 2 horas da madrugada e trabalhava à noite, eu fui buscar ele. Aham. De repente, sai de um local um jovem correndo e eu não Ai, consegui frear. ai, E ele passa dentro do carro e continua correndo. nossa. Eu parei o carro naquela avenida e minha esposa, você viu também o que eu vi? Eu falei, vi. Os dois viram. Os dois viu a mesma coisa. Ela também, ela era uma médium fantástica. Só que ela não teve tanta sorte, né? Ela é de incorporação. Qualquer espírito que baixa, acabou. Pega. Então, se baixa um espírito, né, baixo, Sofredor. ele acaba machucando a pessoa, acaba agredindo as famílias, né? Quantas vezes eu via ela possessa e não era ela, e não era ela. E eu procurava dialogar, tentar conversar, né, com aquele espírito, Sim. tentar fazer a cabeça dele para ele sair. Uhum. Depois que ele saía, ela ficava normal e nem lembrava, é como se fosse uma hipnose, Entendi, sabe? A pessoa não lembra. entendi. Ela quantas vezes, né? Ela não pegava remédios de madrugada e tentava se matar. Aí, quantas noites eu não ficava em claro para poder não deixar isso acontecer? Isso quando ela estava possessa, né?
Sim. Ela tinha um olho clarinho, sabe? Era um olho verde, bem bonito, bem clarinho, clarinho mesmo. Sim, Você sim. via a bolinha do olhar dela. Quando ela estava possessa, podia ser qualquer hora de dia, de noite, né? A bolinha do olho dela crescia a ponto de ocupar o globo ocular. Nossa, Ficava negro o olho alterado, dela, alteradíssimo. altamente. Por onde Então a anda? pessoa... E Oi? como está hoje em dia? Fiquei preocupada com ela. Como é que ela está Olha, hoje em dia? eu separei dela tem uns 5 anos, mas ela hoje está com alguém, né? A última vez que eu vi uma foto dela, ela estava bem acabada. Estava Poxa, colheira bem fundo, né? sim. Mas o problema é, se ela, por exemplo, não tratar disso, Hum, não cuidar dessa mediunidade dela, ela vai acabar, pode até morrer. Pode até ela morrer. fica esquizofrênica, né? Fica esquizofrênica. E ela tem um dom maravilhoso, cara. Mas é um dom que para ela é maldição. Não ajuda Sim. em nada ela. Tanto, tanto que uma vez, minha mãe, que já é falecida, ela faleceu em 2005, Sim. ela utilizou minha ex-esposa para falar comigo. Olha, Para falar comigo. E o interessante é que, por exemplo, nós estávamos na cama, né, conversando, né? Aí ela me deu bom dia e tal, e ficou em cima de mim, nós estávamos conversando. De sim, repente, eu sinto, eu, eu sinto algo diferente. Mas eu não percebia, né? Eu não via, eu não percebia sim, a presença do espírito, né? sim. Tava bem no comecinho. Aí ela pegou, falou assim para mim assim: "Oi, Rui". Aí eu falei assim, oi, né? Para ela, para minha ex, né? Sim. Falei o nome dela. Aí ela falou assim: "Você não sabe quem eu sou?" Eu falei: "Claro que eu sei." Eu não tinha noção de que ela era uma outra pessoa, né? Sim. Eu falei: "Claro que eu sei." E falei o nome dela. Eu falei assim: "Não, presta atenção. Eu sou a sua mãe." Nossa. Eu falei, Flora, para com isso. Porque antes, ó, presta atenção. Antes dela se incorporar na minha Sim. ex falou assim: "Rui, eu tô vendo a sua mãe." Olha só, ela tava vendo a minha mãe e eu não tava vendo. "Eu tô vendo a sua mãe, tá do seu lado." Aí eu falei: "Para com isso. Minha mãe morreu. Ela não, você não pode ver ela." Aí ela falou assim: "Rui, tá do seu lado." Eu falei: "Não pode ser, né? Como que ela é?" Ela não sabia como era minha mãe. Rapaz, Sim. A sua mãe. ela descreveu minha mãe. Aí eu falei: "Não é possível." Quando eu falei não é possível, Ah, mudou. Ela mudou a figura. E aí sim. ela falou assim: "Oi, Rui." Aí eu falei: "Oi, oi, oi." Eu falei o nome da minha esposa, né? "Você não sabe quem eu sou?" Eu falei: "Claro que eu sei, você é minha esposa." Ela: "Não, sou sua mãe." Nossa. Aí eu olhei assim: "Não, você não é minha mãe, você é minha esposa." Aí ela Nossa. falou assim: "Presta atenção na sua mão. Sua mão está gelada e está suada. Isso é sinal de que eu estou aqui." Não é que estava mesmo? Estava gelada e suada. E uma das coisas que eu percebo quando tem algum espírito do meu lado, minha mão Uhum. gela e soa. Ela soa gelada. Nossa. E Interessante. quando eu percebo, eu posso até conversar mentalmente com ela, mesmo que eu não veja. E ela conversa. Sim. A gente conversa telepaticamente, né? Aí eu falei assim: "Bom, já que você é minha mãe, então me fala o que eu e você sabe. Só eu e você. Mas Ai. ninguém sabe." E Ela falou aí? assim: "Tá bom, eu falo." Aí ela pegou e falou assim: "Lembra quando eu estava no fogão e você ainda pequeno
abraçava minhas pernas e você me disse assim: mamãe, eu te amo. Depois, quando ela falou, eu lembrei, a imagem veio claramente, o dia, porque parece que quando eles conversam com você, eles também lançam na sua mente o que eles estão lembrando, e você consegue ver. Sim. E eu comecei a chorar que nem criança. E ela começou a passar a mão no meu rosto e falava que me amava. E começou a conversar coisas, assuntos que eu e ela conversava. Emocionante. Emocionante. Bem Coisa. emocionante. Então tem coisas que quando a gente fala para alguém essas coisas e elas não têm, por exemplo, uma vivência, elas duvidam. Sim. Elas não acreditam. Por mais que você fala, não, aconteceu comigo. Ela falou assim, não, mas eu não acredito. Me desculpa, mas eu não acredito. Você pode até falar, mas eu não acredito. Sim. Infelizmente, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. É muita coisa que acontece. Eu acredito bastante, mas eu também conheci muitas pessoas esquizofrênicas, né? Pessoas que têm problema mental, transtornos mentais, né? Então, quando eu conheço as pessoas, tipo, a gente está se conhecendo agora, né? Aí eu fico bem observando para ver se a pessoa não está numa viagem. Uma viagem astral. Se a pessoa não está assim, meio transtornada, porque dá para perceber quando é um transtorno. E quando. Porque a pessoa tem a maneira dela conversar é equivocada, né? Ela acaba. Só que o Nick tá falando porém, Dari. A pessoa está em uma dimensão diferente na mesma realidade física, sim, com certeza. Com certeza. As pessoas não estão na mesma sintonia, mesmo encarnados, né? Sim, às vezes a própria pessoa encarnada não consegue ver a outra. Ela passa e até tromba. Sim. Porque não viu. Exatamente. E está na mesma dimensão, só que não está na mesma sintonia, acaba batendo. Eu quero que certas pessoas não me vejam também. Passem batido. Mas... Você falando de perturbação, deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Sim, tinha claro. Tinha um senhor que ele você olhando assim para ele é doido. Ficava falando sozinho, brigava com um do lado dele, brigava com outro, e não tinha ninguém ali. E o pessoal, é doido, esquizofrênico, é doido. Sim. Só que um dia, tava eu, meu sobrinho e minha sobrinha. E nós estávamos indo para, se eu não me engano, a gente estava nesse dia no campo de futebol, para assistir um jogo. E de repente, ele começou a gesticular, né? Aí minha sobrinha, né? Ah lá, já veio doido, né? Tinha espírito com ele. Você viu? Tinha 7 perturbando ele. 7. Nossa. Eu falei assim pra ela assim: ele não tá sozinho, tem 7 espíritos com ele. Ela, não, mas não tem ninguém. Ele tá. Sim, mas tem. Ele não é doido, ele tá vendo realmente. Às vezes tem um monte de gente que tá no manicômio. Sim. Que são médiums desequilibrados. Que se um dia ele tivesse trabalhado a mediunidade deles, eles estariam ajudando. Exatamente. Mas tem muitos que é chamado de esquizofrênico. Sim. São médiuns perturbados. Olha, eu na verdade eu nem sei se a esquizofrenia ela existe, sabe, fisicamente. Sim. Eu penso que a esquizofrenia ela já é ligada no campo astral. Campo astral e físico. Com certeza. Porque o físico... Bagunça, né? É uma bagunça. É uma bagunça. Confusão. É uma bagunça. Olha só, o Nick está falando.
Pelo que percebo, peraí, Nick, que subiu aqui, vou ter que buscar o que você escreveu. Pelo que percebo, os doidos, né? Nada mais são que pessoas vendo dimensões diferentes. O que chamamos de normal é a mente física que gera a realidade. Gera a realidade da maioria. É verdade, é isso mesmo, Nick. Exatamente. Rui, me fala uma coisa. Você continua no centro até hoje? Não, hoje não. Depois da pandemia, parou. O centro, ele fechou. Sim. E até agora não abriram. Já tem uns 3 anos já. E como fechou, então eu acabei tomando outro rumo também, sabe? Entendi. Eu não sou preso ao espiritismo, sabe? O espiritismo me deu como é que falam? É como se fosse uma escada. Ele me subiu de nível. Entendi. Me alavancou para cima. Entende? Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Eu tenho uma gratidão por eles. Como eu tenho uma gratidão pelos evangélicos também, que me ajudou bastante também.